E aí pessoal, tudo certo? Na aula de hoje a gente vai então falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Bom, a gente viu nas últimas aulas aí, né, a ascensão dos estados totalitários, né, nazista, fascista, socialista na União Soviética. E nós começamos a ver alguns personagens que vão tomando poder na Europa. Na Alemanha então surge a figura de Hitler, né? E ele, com aquele ideal de Terceiro Reich, no ideal do Império Alemão, começa a desrespeitar as sanções impostas à Alemanha pelo Tratado de Versalhes. Então, ele institui o serviço militar obrigatório, ele começa a investir nas forças armadas alemãs, ele começa a aumentar a quantidade da tropa, ele começa a desenvolver a indústria bélica. Então, Hitler começa a mostrar aí sinais de que não vai obedecer às convenções do Tratado de Versalhes. Dando continuidade a isso, a gente também enxerga que Hitler começa a expandir o território da Alemanha, né? Ele começa então a invadir partes da Áustria, começa também a invadir aí territórios da Tchecoslováquia, e isso começa a fazer com que alguns países comecem a ficar mais atentos para a movimentação alemã, né? No fim da Primeira Guerra Mundial foi criada a Liga das Nações, que eram lideradas aí principalmente pela Inglaterra e pela França. E a partir desses movimentos da Alemanha, embora esses dois países não quisessem fazer muitas posições severas em relação à Alemanha por conta de um medo de uma nova guerra muito sangrenta, como foi a Primeira Guerra Mundial, eles sentam com a Alemanha e assinam o que é conhecido como o Acordo de Munique, né? A Conferência de Munique, em que nessa conferência é cedida a Hitler parte da Tchecoslováquia, e em contrapartida Hitler assume a responsabilidade de resolver essas questões territoriais em acordos e não simplesmente invadindo o território dos outros. A gente sabe que Hitler não obedece esse acordo, mas ele sai das mesmas negociações, dando essa certeza para os líderes da Inglaterra e da França, né? Então, o primeiro-ministro Neville Chamberlain, inglês, quando ele volta para Londres, ele levanta a folha com a assinatura de Hitler e diz que aquele documento é a garantia de paz para o nosso tempo. Só que, claramente, essa visão do primeiro-ministro estava enganada, né? E aí o Churchill, que viria a ser depois o primeiro-ministro inglês durante a Segunda Guerra Mundial, diz que o Chamberlain, né, que assinou o tratado entre a desonra e a guerra, tu escolheste a desonra e terás a guerra. Ele dizia que não se senta à mesa para negociar com loucos, com assassinos, com totalitários, com ditadores. Então a gente também começa a ver uma movimentação aí da Alemanha em relação ao Japão, né? Então a Alemanha assina um pacto com o Japão no sentido de deslocarem aí as intenções contra a União Soviética. Mais tarde, a Itália participa desse acordo e nós temos aí criado um eixo, né? O eixo Berlim, Roma, Tóquio, que passa a ser o nome dado aí a essa ligação entre as três nações que passam a ser um dos lados na Segunda Guerra Mundial. A questão também é que Hitler não obedece o acordo assinado em Munique e começa a pressionar aí a Polônia em relação a alguns territórios poloneses, até porque existia uma parte da Alemanha que estava isolada dentro do território polonês, e entre essa parte alemã e o restante do território alemão existia o que era conhecido como corredor polonês. Então a Alemanha exigia aí que a Polônia permitisse que fosse construída uma estrada ferroviária, devolvesse a posse de uma cidade que foi tomada da Alemanha no fim da Primeira Guerra Mundial. E são situações aí que começam a colocar em risco a soberania da Polônia, né? A gente então começa a ver aí uma movimentação da Inglaterra e da França a assinarem um acordo com a Polônia, dizendo que vão proteger a Polônia de qualquer invasão aí, qualquer ataque feito pela Alemanha. A Rússia, a União Soviética, vendo esse acordo da Inglaterra e da França com a Polônia,
enxergava nesse acordo uma possibilidade da Inglaterra e da França usarem o território polonês como base para invadir o território russo. Por conta disso, a União Soviética assina um tratado com a Alemanha, um tratado que é conhecido como Tratado de Ribbentrop-Molotov, que era o nome dos dois diplomatas dos dois países que assinaram o acordo, que era um tratado de não agressão entre a Alemanha e a União Soviética, dizendo que se a Alemanha invadisse o território polonês, a União Soviética não entraria em guerra contra a Alemanha, né? E eles dividiriam o território polonês entre um lado soviético e um lado alemão. Também decidiam aí sobre a posse de alguns territórios em países como Finlândia, Noruega, Dinamarca, que estavam aí sendo motivo de querer, de desejo de invadir aí, né, tanto por parte da União Soviética quanto por parte aí da Alemanha nazista. Por fim, a gente tem então, em 1º de setembro de 1939, a invasão da Polônia por parte da Alemanha, né? A Alemanha então invade o território polonês e por conta disso nós temos a Inglaterra e a França declarando guerra à Alemanha e iniciando-se então a Segunda Guerra Mundial. Acontece que nos primeiros tempos da guerra a Alemanha é avassaladora, né? Então a Alemanha rapidamente avança sobre o território polonês. Logo depois também toma os territórios da Noruega e Dinamarca, então faz todo o controle ali do Mar do Norte em relação aos transportes de minérios que eram necessários para a indústria alemã. Depois disso, a Alemanha invade a Holanda e imediatamente depois invade a Bélgica. Depois disso já começa a chegar no território francês. Então a Alemanha foi avassaladora nos primeiros meses, aí, no primeiro ano de guerra, com uma tática conhecida como Blitzkrieg, que seria amplamente usada pela Alemanha durante toda a Segunda Guerra Mundial, que significa guerra relâmpago. Eles chegavam aí ao mesmo tempo com blindados, com canhões, com suporte aéreo e com tropas de infantaria. Por conta disso, eles faziam um ataque relâmpago com força total no território do inimigo, fazendo com que eles, surpreendidos por esse ataque, não conseguissem revidar a tempo e perdessem os seus territórios para a tropa alemã, que era altamente treinada e que contava com equipamentos de guerra bastante avançados. A gente vê então aí que a Alemanha domina vários territórios do norte da Europa rapidamente nos primeiros meses de guerra. Por algum motivo que não se sabe qual a tropa alemã para no início do avanço ao território francês. Eles foram surpreendidos por um contra-ataque aí inglês e por conta disso gerou um susto nos alemães, fazendo com que eles mandassem que a tropa parasse um pouco os ataques até ganhassem fôlego e pudessem manter a sua marcha até Paris. Esse momento foi um momento muito importante para que acontecesse o que nós conhecemos como o evento de Dunkerque, né? Que até tem um filme, Dunkirk, que relata essa situação em que tropas inglesas e francesas estavam ali em apuros, num lugar que não era favorável e que seriam derrotadas, seriam mortas pelas tropas alemãs. Por conta dessa parada no ataque alemão, existe então um momento em que os ingleses e os franceses conseguem juntos fazer uma remoção das tropas deles, que estavam encurraladas em Dunkirk, que era uma cidade ali no norte da França, perto da Bélgica, e eles conseguem remover as suas tropas, né? Então, a quem eu disse, o Churchill, né, que criticou o primeiro-ministro Chamberlain, passa a ser o primeiro-ministro da Inglaterra 2 semanas antes desse episódio, e ele lidera esse movimento de evacuação de tropas. A ideia era que conseguissem evacuar 45 mil soldados nos 2 dias dessa movimentação, mas eles conseguiram evacuar aí cerca de um pouco mais de 300 mil soldados franceses e ingleses. Esse episódio foi um episódio de uma evacuação, então teoricamente uma derrota, mas por outro lado foi um ganho de vidas de tropas para que eles pudessem depois organizar o seu ataque ao Império Alemão. Bom, retornando aí, a gente vê o retorno das movimentações das tropas alemãs, que em pouco tempo
marcham sobre a França, dominam o norte da França e conseguem dominar Paris. Por conta disso, a França se rende, a Alemanha domina boa parte do território francês e o restante do território francês, que não era ocupado por tropas alemãs, era governado por uma classe que seria colaborativa, né, com a Alemanha. Então, essa parte da França que não foi invadida, mas que colaborava com a Alemanha no sentido de não declarar guerra, no sentido de manter a sua posição ali, foi conhecido como República de Vichy. Tá? Nesse meio tempo, nós temos também, logo após a Operação Dunkirk, a operação ali que aconteceu em Dunkirk, acontece que a Força Aérea Alemã, a Luftwaffe, começa a fazer um cerco a Londres, a capital inglesa. Eles fazem um cerco de bombardeio aéreo aí por cerca de 3 meses. Então começa uma batalha intensa aí nos céus ali do mar que fica entre a Inglaterra e a França, entre a RAF, que é a Força Aérea Inglesa, e a Luftwaffe, que é a Força Aérea Alemã. Então a capital inglesa é bombardeada durante esse tempo. Os Spitfire, que são aqueles caças, né, ingleses, travam uma batalha muito intensa contra a Força Aérea Alemã, mas conseguem proteger Londres dos ataques alemães. Isso foi essencial para que a Inglaterra pudesse manter aí sua indústria de guerra, pudesse manter sua postura de nação independente e conseguisse se sustentar como inimigo da Alemanha, já que a França tinha caído rapidamente. Então, se a Inglaterra não conseguisse sobreviver a esse ataque a Londres, fatalmente aí nós teríamos uma vitória alemã nessa Segunda Guerra Mundial. Mas Londres consegue sobreviver, consegue se aguentar, e o ataque alemão aí ele é suspenso. Enquanto isso, a Itália começa a invadir o norte da África, né, com o apoio dos nazistas, e consegue dominar boa parte do território do norte da África. Acontece que Hitler não obedece aquele tratado assinado com a Rússia, com a União Soviética, e em 1941 dá início à Operação Barbarossa. Tanto Hitler quanto Stalin sabiam que aquele tratado não era sério, né? Até porque essas duas nações tinham planos diferentes para o território da Europa. Na verdade, Hitler tinha uma ideia de império alemão, fazendo uso das nações do leste europeu como grandes áreas de plantação, assim como fazia uso do território russo para a plantação e da mão de obra russa, dos eslavos, como escravos para a raça ariana, para o povo alemão, para o povo germânico. Já a União Soviética tinha um outro olhar para a Europa, usada aí como expansão do socialismo, enfim, domínio de suas terras. Então, eles dois sabiam lá no fundo que aquele tratado era só momentâneo, que não teria como ser mantido aí por todos os anos da guerra. Então, em 1941, Hitler decide romper o acordo e passa a invadir o território da União Soviética. Ele consegue avançar aí rapidamente, toma a cidade de Kiev, toma algumas outras cidades, até que ele para, por conta do rigorismo do inverno, perto da cidade de Stalingrado. Tá? Acontece que a União Soviética fazia uso da tática de terra arrasada, ou seja, eles sabiam que o inverno era rigoroso demais, eles sabiam que os alemães não estavam acostumados e preparados para aquele inverno. Então, todas as cidades, todas as plantações, tudo que estivesse no caminho alemão, eles ateavam fogo de modo que não pudesse ser aproveitado e que as tropas alemãs, quando dominassem aquele território, não tivesse onde se abrigar, não tivesse o que comer, não tivesse combustível, não tivesse nada. Então, o recuo da tropa soviética é um recuo planejado, de modo aí que a Alemanha pudesse se sufocar aí no seu próprio ataque, né? E era dito que os materiais, as botas dos alemães não eram apropriadas para aquele frio, então a própria umidade dentro da bota com a temperatura congelante fazia com que os pés dos soldados alemães apodrecessem, gangrenassem. Então, uma grande baixa aí da tropa alemã na Rússia aconteceu por conta do frio do inverno, e a maioria deles passou a ficar aí sem os pés e por conta disso inoperantes para a batalha.
Bom, tudo isso está se passando aí no fronte ocidental, né? Na parte ocidental da Segunda Guerra Mundial. A gente tem também um fronte oriental ali, principalmente travado pelo Japão, né? Os Estados Unidos não estavam participando da Segunda Guerra, porém eles estavam tentando proteger de certa forma o território da China, que era aliado deles, e na Indochina, dos avanços do Japão. O Japão começa a ficar irritado com a presença americana e com a dificuldade que os americanos impunham ao avanço das tropas japonesas. Por conta disso, o Japão queria tirar os Estados Unidos da sua área de influência na Ásia. O Japão então decide acordar um gigante atacando a base naval de Pearl Harbor, que fica na ilha do Havaí, ali no Oceano Pacífico. Então, o Japão consegue acabar quase toda a esquadra americana do Pacífico, destrói aí vários navios americanos, colocam aí uma pesada baixa na marinha americana, porém eles passam com isso a convidar aí os Estados Unidos para participar da Segunda Guerra Mundial, e é isso que eles fazem, né? O presidente Eisenhower ali, no dia depois desse ataque, declara guerra ao Japão e às nações do eixo. Então, em 1941, os Estados Unidos passam a participar da Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados e começa a pressionar também o Brasil a declarar guerra às nações do eixo. O Brasil tinha uma aliança com os Estados Unidos, dependia economicamente dos Estados Unidos também, e por conta disso o Brasil encerra relações diplomáticas com as nações do eixo. E nesse encerramento de relações diplomáticas, a Alemanha, um submarino alemão, derruba um navio mercante brasileiro. Isso faz com que então o Brasil declare guerra à Alemanha e às nações do eixo. O Brasil passa então a ter aí alguns financiamentos no sentido de desenvolvimento industrial. É criada a Companhia Vale do Rio Doce, criada uma companhia siderúrgica em Volta Redonda. Algumas bases no Nordeste são usadas como posto de guerra aí para as nações dos aliados, Natal, Recife, se eu não me engano. Então, o Brasil passa a receber mais investimentos, e também o Brasil envia mantimentos, envia médicos e também prepara uma tropa, a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, que atua nos territórios da Itália e na Holanda, e também a FAB, a Força Aérea Brasileira, que também atua aí na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados. O Brasil tem um papel importante na tomada da região do Monte Cassino, na Itália. Lá os brasileiros são muito queridos pelo povo italiano por conta da libertação que o Brasil leva àquela cidade na época da Segunda Guerra Mundial. Então, a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, que são os famosos pracinhas, né? Principalmente os pracinhas ali, que era a maior parte da tropa, são enviados ao território de guerra na Europa. Diversos filmes aí, né, ao longo do tempo foram criados narrando as situações da Segunda Guerra Mundial, e eles são muito interessantes para a gente ter uma noção de como funcionava, como era a realidade aí nos frontes de batalha, né? Tem um filme, Corações de Ferro, também é muito interessante, é muito bom. Além desses que eu falei, Dunkirk, além daquele O Destino de uma Nação, que retrata aí a situação do primeiro-ministro Churchill, primeiro-ministro inglês ali durante a questão da remoção das tropas em Dunkirk e a questão do cerco a Londres. Então vale bastante a pena assistir esses filmes para ter uma noção de como foi a realidade na Segunda Guerra Mundial. Voltando então ao assunto, a Operação Barbarossa, né, determinada pela Alemanha nazista, ela passa a ser ali um ponto de mudança, um ponto de virada na Segunda Guerra Mundial. A Alemanha não consegue derrubar a União Soviética, né? Stalingrado não é derrubado, e a partir daquele momento começa a haver um recuo das tropas alemãs. Bom, as tropas italianas, fascistas, nazifascistas ali, são derrotadas no norte da África pelas tropas anglo-americanas. Então a guerra passa a acontecer fora do território da África e começa a entrar dentro do território italiano, de modo que as tropas dos aliados começam a ir para Sicília, que é uma ilha ali, né, território italiano, e começam a
dominar o território italiano, de modo que Benito Mussolini acaba sendo deposto, acaba sendo morto, e a Itália se rende aí na Segunda Guerra Mundial. Depois disso, então, começam os preparativos para o dia D. O dia D, então, que acontece em 6 de junho de 1944, que é considerado aí a grande operação na ofensiva aliada em relação ao eixo, né? Então, 150 mil homens desembarcam na Normandia, que é uma região ali da França, e a partir desse desembarque começa a ofensiva contra o Terceiro Reich, contra o Império Alemão. Então, a ofensiva começa a libertar o território francês, liberta Paris, e a partir desse momento começa o avanço dos aliados no fronte ocidental em direção a Berlim para derrubar a Alemanha. Enquanto isso, as tropas soviéticas então passam a também fortalecer-se e conseguem avançar território em direção a Berlim. Então a Alemanha começa a ser derrotada tanto no fronte oriental quanto no fronte ocidental. Vendo então a sua derrota, que não poderia ser evitada, Hitler se suicida e a Alemanha então declara-se como nação rendida na Segunda Guerra Mundial, a partir das invasões aí das tropas soviéticas e anglo-americanas. Nesse meio tempo também, né, a Romênia e a Polônia, que foram territórios aí invadidos pela Alemanha, são libertos pela União Soviética. Embora a gente saiba que durante esses avanços das tropas tenham acontecido vários crimes de guerra, né? As mulheres das regiões eram estupradas violentamente pelos soldados. A gente conhece aí inúmeros relatos das descobertas dos campos de concentração que existiam tanto no território alemão quanto no território polonês. Alguns dos soldados, aí, algumas das tropas nem sabiam que esses campos existiam, então quando eles iam libertar aqueles territórios e viam o que os nazistas faziam com os judeus, com os perseguidos ali, com o que eles consideravam como raça inferior, é realmente chocante para todos ali que iam descobrindo o que os nazistas faziam. A gente tem uma série de filmes que narram essas situações, né? Um filme muito conhecido é A Lista de Schindler, é um filme muito bom que fala sobre essa situação aí dos campos de concentração e como eles foram descobertos e como era a relação dentro dos campos de concentração. Tem um filme italiano muito bom chamado A Vida é Bela, que também fala sobre um pouco dessa realidade dos campos de concentração, embora tenha um tom romântico, um tom de comédia, mas também fala sobre essa realidade dos campos de concentração. Eu acho que valem a pena serem assistidos aí para a gente ter uma noção melhor de como eram essas situações aí que a Alemanha fazia com as pessoas, né? A gente conhece vários relatos aí de testes médicos, de testes biológicos aí com pessoas vivas, né? Eles pegavam, faziam uma série de coisas para verificarem aí como o corpo humano reagia, né? Então uma série de maldades foram feitas em nome vamos dizer assim, né? Do pensamento nazista, desse pensamento de raça superior. A gente conhece as câmaras de gás, né? Auschwitz e uma série de outros campos de concentração. As pessoas eram mortas em câmaras de ar, em câmaras de gás, as pessoas eram mortas por fuzilamento, as pessoas eram mortas de fome, as pessoas morriam das mais diversas formas possíveis que a gente poderia imaginar. E esses filmes tentam ilustrar para a gente, de certa forma, como eram os campos de concentração nazistas durante esse período da Segunda Guerra Mundial. Então o único país ainda que se mantinha de pé, né, era o Japão. A Alemanha tinha caído, a Itália tinha caído, mas o Japão mantinha aquela cultura de não rendição. E começaram os ataques kamikazes, né, em que eles pegavam os aviões caça deles e enchiam de bombas e atacavam, mandavam, né, os próprios pilotos se suicidarem arremessando os próprios aviões nos navios dos aliados. O Japão não se rendia de maneira nenhuma e para acabar
com essa situação, né, os Estados Unidos fazem uso então das bombas atômicas. Então as bombas atômicas são lançadas aí, uma sobre a cidade de Hiroshima e outra sobre a cidade de Nagasaki, ambas no Japão. São dois ataques nucleares que o Japão sofre, dizimando milhares de pessoas no mesmo instante que a bomba explodia, né? As pessoas evaporavam, assim como as construções ali na área em que a bomba caía. Hoje muitas pessoas ainda sofrem influência desses ataques por conta das consequências nos avós, nos pais, né? A transmissão ali das reações nos corpos das pessoas, a questão do câncer. Então muitas pessoas ainda sofrem com as consequências desses ataques nucleares sofridos pelo Japão, aí, pelos Estados Unidos. Então depois desses ataques o Japão declara rendição e acaba o episódio que nós conhecemos como Segunda Guerra Mundial, com a vitória dos aliados e os 3 países do eixo aí totalmente destruídos, assim como todo o palco de batalha europeu da Segunda Guerra Mundial. Então esse foi um pequeno resumo sobre a Segunda Guerra Mundial. Existem muitas coisas que não foram faladas, mas que se eu falasse, essa aula aqui seria longa demais para a gente poder estudar. Eu espero que tenham entendido, que tenham gostado. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.